Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave da consciência. E hoje vamos ter aqui uma conversa, assim, um episódio que eu já queria gravar há muito tempo. E acho que hoje tenho aqui sentada a pessoa certa para explorar este tema, o Pedro Teixeira, da Safe Journey, que é uma plataforma, eu conheço e conheci-te através dessa plataforma, da Safe Journey, no Instagram, que é uma plataforma que visa informar, não é? Esclarecer sobre psicadélicos. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. E obrigada pela tua missão. Mesmo muito contente de ter cá. Tenho tantas perguntas para te fazer. Era um episódio que eu queria muito gravar, porque é um tema que me toca, não só como estudante de mim própria, mas também como alguém que está ligada de alguma forma à saúde mental. E tem sido para mim o estudo dos psicadélicos um estudo já há 10 anos, estudo pessoal, e dou-te assim, tiro-te o chapéu por teres embarcado nesta viagem, não é? De trazer esclarecimento e educação num tema que ainda está muito, ainda há muito preconceito sobre os psicadélicos. Então, obrigado. Assim já, primeiro que tudo. Muito obrigado. Então, olha, começo por te perguntar o que é que são, então, as substâncias psicadélicas. Então, de uma forma breve, são substâncias que podem estar presentes em alguns compostos orgânicos presentes na natureza ou podem ser sintetizados pelo homem, embora todas as moléculas sintéticas, quase sem exceção, têm uma fonte vegetal, têm uma fonte na natureza, portanto, a distinção entre sintético e natural para mim não é uma distinção que faça muito sentido ou que seja muito relevante para a nossa discussão, digamos assim. Estas substâncias, e podemos identificar as mais importantes desde já, para quem não esteja tão identificado, o LSD, a psilocibina, que está nos cogumelos mágicos, o DMT, que está na ayahuasca, a mescalina, que está em alguns catos, a ibogaína, a ketamina, o próprio MDMA, o ecstasy, que não sendo um psicadélico clássico, muitas vezes é considerado dentro desta mesma dimensão, desta categoria. Todas estas substâncias, mas sobretudo as 4 primeiras que eu referi, que são os clássicos, LSD, a psilocibina, DMT, a ayahuasca e a mescalina, elas atuam como que replicam, mimetizam a ação da serotonina no nosso cérebro. São moléculas muito parecidas com a serotonina que nós temos há milhões de anos, enfim, muitos animais têm e nós também, e elas replicam como que estimulam receptores, um receptor em particular, há muitos receptores de serotonina, há um deles em particular que estas moléculas estimulam, e isso dá origem a um conjunto de cascata de eventos no nosso cérebro, neurofisiológicos, que têm uma função, têm uma dimensão fisiológica, no sentido em que muda o nosso cérebro do ponto de vista agudo, mas também durante algum tempo, durante algumas semanas, o nosso cérebro passa a funcionar de maneira ligeiramente diferente, ou às vezes muito diferente, mas tem também uma componente psicológica, que dão origem a experiências, e é isso que une quase todos estes psicadélicos que eu falei, que dão origem a uma viagem psicadélica. É uma experiência que pode ir de 20 minutos ou de 15, 20 minutos, de consoante o psicadélico, até 8, 9 horas, e que muitas vezes traz à superfície conteúdos, emoções, pensamentos, ideias, visões, memórias, que têm potencial interessante do ponto de vista terapêutico ou do ponto de vista da nossa descoberta pessoal. E, portanto, esta conjugação de fatores neurofisiológicos, de ter uma certa modo de atuação, principalmente aqueles que eu falei no início, depois há algumas variações, e darem origem a uma experiência muito diferente da nossa experiência de vida habitual, uma experiência de um estado não ordinário de consciência, um estado alterado de consciência, e que tem características próprias, é diferente de outras substâncias, pensar na cocaína ou na heroína, estas experiências são de facto diferentes, a sua psicoatividade é diferente, e elas, enfim, pela sua riqueza, pelo seu conteúdo, podem ter um potencial de transformação que, para muitos de nós, é único e merece ser explorado. Sem dúvida. Mas olha, até te pergunto já, temos alucinações? Existem as alucinações? Ou temos estados alterados de consciência? Depende do conceito de alucinação, os especialistas não se entendem, mas também não é assim tão importante como isso. Enfim, podíamos entrar por esse caminho e definir o que é uma alucinação. Há, de facto, uma experiência subjetiva muito diferente da nossa realidade. Talvez o ponto mais comparável, ou o estado mais comparável, seja um sonho. Simplesmente, este sonho que nós vivemos numa viagem psicadélica é um sonho que vivemos acordados e, portanto, ele tem uma intensidade superior, tem uma capacidade de nos lembrarmos do que se passou muito superior.
e ele está presente na nossa consciência, portanto, não é durante um período em que nós estamos inconscientes, como é o caso de um sonho, ou um estado de vigília, como o sono. E isso dá-lhe um caráter diferente. Digamos, o impacto que tem em nós e depois na nossa vida é muito diferente de um sonho. Um sonho nós acordamos e sabemos imediatamente que aquilo não se passou, que foi um sonho e normalmente vamos à nossa vida, normalmente o nosso cérebro está mais ou menos em condições iguais ao que estava na noite anterior, antes de dormirmos, com uma viagem psicadélica, que muitas vezes não é o caso. E, portanto, não importa muito o nome que lhe damos, mas o conteúdo, a riqueza, a natureza subjetiva, a natureza psicológica, muitas vezes até com uma dimensão transpessoal, que vai para além da nossa biografia. Biográfica também. Biográfica muito, à partida. Eu penso que até são as mais interessantes de explorar e às vezes passamos muito as mais rápido, úteis também, mais não é? úteis do ponto de vista terapêutico ou psicoterapêutico, talvez sejam os mais importantes. Mas há pessoas que têm viagens que vão para além disso e depois os significados que lhes damos é toda uma outra conversa. E é importante falar disso, porque às vezes as pessoas, digamos que têm alguma dificuldade depois em transpor essas viagens para a vida real e às vezes acabam por atribuir significados ou por, digamos, entender que devem ir num determinado caminho sem fazer aquilo que se chama um processo de integração bem feito, que é muitas vezes separar aquilo que é metafórico daquilo que é real, aquilo que é útil daquilo que se calhar eram simplesmente umas flores que estavam à volta do conteúdo. É um processo difícil e estamos a aprender ainda, não sabemos muito. Sem dúvida, e quero lá ir explorar isso contigo, a importância da integração nestes processos, não é? Porque senão podem se tornar traumáticos, ao invés de serem processos que nos tornam pessoas ainda mais funcionais, etc. Mas como é que tu chegas então aos psicadélicos e a esta tua, no fundo, uma causa que abraçaste, não é? Sim. Então, há 4 anos e meio, aproximadamente, eu sempre tive um interesse na mente, sempre tive um interesse nos meus próprios estados de consciência, sobretudo porque tive sempre ao longo da vida variações de humor marcadas, portanto, eu sabia o que era a depressão, sabia o que era, enfim, até o humor positivo, enfim, é algo que eu sempre estudei, sempre tive interesse. Mas, a dada altura, deu-se o caso de eu ter conhecimento que um escritor que eu já conhecia, um jornalista de ciência muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo inteiro, chamado Michael Pollan, tinha escrito um livro sobre esta temática. Que agora está aí... Que agora está em português também. Está o documentário, exatamente. Agora temos um documentário com o mesmo nome, How to Change Your Mind, ou Como Mudar a Sua Mente, na Netflix, que aconselho vivamente, em 4 episódios. Está muito bem feito, tal como o livro estava muito bem escrito. Com muito embasamento científico, não é? Sim. Eu adorei o documentário. O Michael Pollan sempre foi um jornalista de ciência, interessado na ciência, interessado nas explicações científicas para os fenómenos que ia estudando. Eu sou doutorado em nutrição, dava aulas de nutrição. Ele era uma pessoa que estudou e escreveu sobre nutrição há muitos anos. Portanto, era meu conhecido. Quando eu vi que esta pessoa, que eu respeitava tanto, estava a escrever sobre este tema, percebi logo não só que era um tema que valia a pena, que era interessante em si mesmo, senão eu não tinha estudado, e eu, como o respeitava muito, senti que podia ter alguma coisa a ver comigo também. E pronto, li o livro de facto mudou a minha maneira de ver muita coisa, e coincidiu com uma altura da minha vida em que eu estava também à procura de respostas que não estava a ter de outra maneira, uma altura de transição, e pronto, e a partir daí tive que ir à procura de informação, estudei bastante, encontrei os amigos certos, muito importante também, e comecei a dar os primeiros passos nesta área, e ao fazê-lo percebi que em Portugal havia muito pouca informação sobre o tema. Estava numa fase da minha carreira carreira académica, em que já tinha, enfim, alguma liberdade e algum tempo para explorar caminhos novos. Dado o meu treino científico, também mergulhei na ciência dos psicadélicos e, portanto, se calhar mais facilmente do que outra pessoa poderia fazê-lo. Não só tive acesso ao conhecimento científico, como também tive acesso aos meios de comunicação social para poder fazer alguma divulgação, porque já escrevia, já tinha em outras funções que tive, já tinha presença nos mídias com alguma regularidade, de uma forma normal. E pronto, e depois foi, digamos que caí, como se diz em língua inglesa, caí já a correr. Portanto, quando aterrei, já aterrei a correr e depois, tanto ao nível da minha própria exploração pessoal, mas sobretudo ao nível do estudo que fiz e das conversas que passei a ter, das pessoas que conheci, das conferências a que fui e a páginas tantas também, na minha própria faculdade, comecei também a investigar os psicadélicos, coisa que faço agora. Eu sou professor na FMH, na Faculdade de Sociedade Humana, da Universidade de Lisboa, e o meu grupo de investigação, que sempre estudou o comportamento humano e os comportamentos de saúde, agora estudamos também esta área como uma ferramenta potencial para mudar comportamentos de saúde. E estão a utilizar alguns psicadélicos em estudos? Não, nós não temos... A utilização é difícil hoje em dia, mesmo em investigação, que é legal. Não é legal usar psicadélicos, aliás, nenhuma substância, todas elas têm exceções que permitem que sejam usadas para investigação, mas é um processo muito pesado, processo difícil, caro, e é também um processo que normalmente exige valências do ponto de vista clínico, que nós na minha faculdade não temos, não existem, teria que ser através de outras parcerias.
Mas dá-se o caso de haver muitas outras maneiras de investigar este tema, Claro. que não implicam estudos experimentais com a administração de substâncias, que já começam a aparecer em Portugal, muito pouquinho ainda, mas já começa a aparecer. A Fundação Champalimau teve no início desse processo. Mas estamos a fazer outro tipo de investigação ecológica, em que vamos ao contacto de pessoas que já estão a utilizar e queremos saber o que é que se passa nas suas vidas, o que é que já se passou no passado, queremos saber também o que é que pensam os profissionais de saúde em Portugal, e especialmente os profissionais de saúde mental, sobre psicodélicos. Temos um estudo a decorrer também em parceria com a Sociedade Space, que é uma sociedade médica de psiquiatras nesta área. Estamos a fazer também investigação. E, a dada altura, não havia... Enfim, eu já tinha muitos PDFs e muitos links, algumas entrevistas que fiz, de outras pessoas também em Portugal, e tinha muitas pessoas a perguntarem por enviar esta informação, e acabei por querer pôr isto tudo num sítio online, onde fosse fácil o acesso, e depois, a partir daí... E uma ideia com genial. alguma sorte, tive uns amigos certos que me ajudaram a montar o site, nos ofereceram um design que é lindíssimo, os colegas da empresa Funny How, da agência Funny How, e pronto, e depois com um conjunto de amigos criámos este projeto Safe Journey, que é um website e que depois tem presença nos mídia, e agora também fazemos uns eventos físicos para que as pessoas se encontrem e conversem um pouquinho sobre este tema. Trazemos alguns especialistas que falam sobre o tema. E o que é que a ciência, o que é que a evidência tem descoberto sobre os benefícios dos psicodélicos? Isto foi uma área muito estudada nos anos 40 e 50 do século passado. Era vista como uma área muito promissora. Houve centenas de estudos nessa altura na área da saúde mental, sobretudo, e na área da dependência de substâncias e também na psicoterapia. Na altura, talvez com o LSD? Com LSD, praticamente só com LSD nessa altura, exatamente. Essa investigação morreu, portanto foi estigmatizada, foi escondida, os estudos deixaram de ser financiados e, portanto, parou durante várias décadas. Neste século voltou-se a poder investigar, ou pelo menos a haver um ambiente que favorece, ainda não paga muito bem, ainda não financia muito bem, os Estados ainda não financiam bem esta investigação, começam a financiar agora, mas já há um ambiente favorável, o estigma perdeu-se, as pessoas já estão mais abertas e já não têm aquele peso que foi criado nos anos 70 do século passado, desta quase, digamos, um pânico que gerou à volta dos psicodélicos e de outras drogas também, mas estas em particular, pânico esse que é completamente infundado, porque não há nenhuma razão para isso existir, dado o perfil de segurança e o potencial destas substâncias. E, entretanto, começou-se a investigar neste século quais são as áreas. Bom, neste momento, praticamente todas as condições de saúde mental e de bem-estar psicológico que estão catalogadas, quase para todas elas há já um estudo planeado para, com a utilização de psicodélicos, se poder testar se é útil ou não. As que são mais estudadas atualmente são as condições do foro mental, nomeadamente a depressão, a ansiedade, o stress pós-traumático, a perturbação obsessiva-compulsiva. Este tipo de condições de saúde mental ou doenças mentais, doenças psiquiátricas que têm alguns traços em comuns, a anorexia nervosa também está a ser estudada, está a começar a ser estudada agora, está tudo muito no início, com exceção da depressão e do stress pós-traumático, onde já estamos um bocadinho mais à frente. Mas, portanto, estas condições de saúde mental estão a ser estudadas cada vez mais e com alguma esperança que tenhamos aqui uma resposta diferente das respostas até, sobretudo farmacológicas, que até hoje existem. Depois existem outras áreas mais vocacionadas para as dependências, aquilo que se chama o consumo, portanto, como é que se diz, a perturbação de uso, ou uso indevido de substâncias, só venho o termo em inglês, Substance Use Disorder, não estou a encontrar agora o termo em português, mas ele existe. Mas, portanto, são as adições, as dependências, ao tabaco, ao álcool, a outras substâncias. É muito interessante que estamos a usar uma substância psicoativa para ajudar pessoas que têm problemas com outras substâncias graves de dependência. Sei, inclusive, de alguns centros, não é? Não aqui na Europa, mas na América, no Peru, inclusive, não é? que usavam a ayahuasca e iboga e outras substâncias para tratar pessoas com adições. Tinham adições, exato. Por acaso existe, ainda bem que referiste o caso do iboga e da ibogaína, porque é uma substância que não é ilegal, que é uma substância legal que pode ser utilizada medicamente hoje em dia já em Portugal. E existem sítios em Portugal, existe uma clínica no Alentejo, bastante conhecida, onde quase só para clientes estrangeiros, tanto quanto eu percebo, é possível fazer tratamentos desse tipo, portanto, com ibogaína, um psicodélico ou uma substância com efeito psicodélico muito potente, muito intenso e que dura muito tempo, mas especialmente útil para graves questões de dependência. Portanto, estas são algumas das áreas e estão a ser exploradas outras áreas também na área da saúde, mas até mesmo da saúde física. Questões que têm a ver com a dor crónica, com dores de cabeça, enxaquecas, cefaleias,
E nós, em particular, estamos a ir um passinho mais à frente, que é perceber, porque já temos alguma indicação de que as pessoas tendem a mudar comportamentos de saúde do dia-a-dia. A sua alimentação é o exemplo mais típico. Há muitas pessoas que, sem quererem, espontaneamente, sem terem planeado, depois de passarem por uma experiência psicodélica, mudam o seu estilo de vida e em áreas importantes que depois têm importância na sua saúde. E nós estamos também a tentar estender a investigação a esse domínio para perceber se, no fundo, em todo o espectro da saúde, física, mental, comportamental, podemos ter aqui mais uma ferramenta. Não é uma panaceia, não é algo que vai resolver os males todos do mundo. É muito importante. É algo que tem riscos, também é importante falarmos deles. Quais são os riscos? Os riscos são riscos... Quadros de saúde mental também assim mais graves, não é? Sim, há pessoas, e é importante dizê-lo, há pessoas que, por terem história familiar de algumas doenças psiquiátricas, nomeadamente no foro da psicose, esquizofrenia, por exemplo, devem abster-se de consumir psicodélicos, exceto em condições muito particulares, em que hoje em dia ainda não há essas condições, mas eu penso que vai haver no futuro, com acompanhamento médico prévio e contínuo. Portanto, há pessoas que não devem mesmo usar psicodélicos, porque podem ter maior probabilidade de fazer despoltar um desses episódios psicóticos e isso ser desagradável e ser prejudicial à sua estabilidade mental. Pessoas com bipolaridade, com desordens do foro da bipolaridade, também há uma discussão. Eu penso que no futuro estas pessoas poderão vir também a recorrer a psicodélicos. Hoje em dia, por uma questão de precaução, recomenda-se que não usem também. E é muito importante também que as pessoas que estão a tomar alguma medicação se possam aconselhar, se possam informar muito bem. Com o seu médico, psiquiatra, o seu etc. psiquiatra. Cada vez há mais psiquiatras informados sobre esta área. Mesmo os que não estão informados, é muito importante colocarmos a questão para que eles se informem. Exato. Não é? E os psicólogos também. E por isso, sim, com o psiquiatra, se ele não souber, ele vai à procura de informação. E nós também temos essa obrigação de irmos à procura de informação. Hoje existe muita informação disponível e há certas medicações que, em certos contextos, podem ser prejudiciais, podem ser perigosas, conjuntamente com um psicodélico. A partir daí, os riscos que existem são, sobretudo, riscos do foro psicológico. São riscos das pessoas tomarem uma destas substâncias ou digamos, terem uma destas experiências com uma dose elevada, portanto, uma dose alta, e acabarem por fazê-lo em condições que não são as melhores condições, que não são condições de conforto, de segurança, de apoio de outras pessoas, e apanharem-se numa situação de uma grande vulnerabilidade, que é temporária, que vai passar, mas naquele momento a pessoa pode pensar que de facto está perdida e não vai voltar ao seu... A chamada bad trip, não é? A chamada bad trip ou viagem muito difícil, que se sabe está muito associada, está quase exclusivamente associada a condições em que não era a altura para tomar um psicodélico. Podemos dar muitos exemplos, enfim, numa discoteca, quando os nossos amigos já não estão lá, não sabemos quanto tempo é que vamos estar, enfim, não é o sítio de confortável e seguro para eu ter uma viagem que me vai tornar muito sensível ao meio ambiente e muito vulnerável e portanto, acontece com muitas pessoas. Aliás, muitas pessoas tiveram a primeira experiência psicodélica, muitas vezes com LSD, num contexto deste género, e tiveram uma má experiência e nunca mais tocaram no assunto, pensando que era o LSD. Em condições normais, em condições bem preparadas, mesmo as viagens que são difíceis, mesmo as viagens que são muito intensas e até podem ser muito desagradáveis nesse momento, muito difíceis de suportar, normalmente têm um final feliz no sentido em que a pessoa, chegando ao fim, estando apoiada nesse processo, não sente que não devia ter passado ou que não queria ter passado por isso. E depois, muitas vezes, são essas as viagens mais transformadoras ou as experiências mais transformadoras. Que nos põem em contacto com esse lado, se calhar, mais sombra, não é? Ou esse lado que nós normalmente não vemos, mas que com este tipo de substâncias abrem-se estes campos de consciência, não é? Sim. Há quem tenha coloca essa hipótese, que é suportada por muitas pessoas, de que há um acesso ao inconsciente, ao nosso inconsciente, a material que está na nossa psique, mas que não está acessível normalmente. Isso faz parte também da psicoterapia, é esse processo, mas com os psicólogos muitas vezes consegue-se um processo mais rápido de acesso a esse material. Mas depois é que começa o tratamento, não é? Depois é que começa a terapia ou começa o trabalho. Aí é que é importante falarmos, não é? O que é que fazemos com isso? Daí a importância também dos profissionais de saúde e psicólogos e psiquiatras estarem a par destas substâncias que realmente podem, e vou reforçar para verem o documentário, não é? Como mudar a sua mente, porque realmente tem muito embasamento, a importância de estigmatizarmos, deixarmos quase de... qual é a expressão que eu queria utilizar? As pessoas que são quase discriminadas, não é? Parece que as pessoas que veem sentido em experiências psicodélicas são catalogadas como pessoas que estão à margem, ou pessoas que são hippies, ou pessoas que são drogadas, ou não confiam na ciência, ou que não confiam na medicina, etc. Exatamente. E não é de facto o caso. É muito importante
que, de uma maneira geral, todos nós nos informemos mais. Os profissionais de saúde mental devem estar à cabeça, na minha opinião, os psicólogos, os psiquiatras, porque são esses que lidam já, pela natureza da sua formação, com pessoas que têm este tipo de doenças ou de condições que nós estivemos aqui a falar. De uma maneira geral, é muito importante que eles possam ter contacto, de facto, perder o estigma e, mais do que isso, informarem-se. E hoje em dia existem também já, e em Portugal começam a aparecer também, e vão aparecer com certeza cada vez mais, hoje em dia a oferta online é muito vasta já, formações específicas, especializações específicas em psicoterapia assistida por psicodélicos. Portanto, que cobrem toda a temática necessária para se perceber o que é que estas terapias em que é que consistem, quais são as substâncias, o que é que se sabe da ciência, quais são as precauções, quais são os riscos, etc. E, como estávamos a falar, aprendem também, não só a poder, eventualmente, assistir pessoas que estão numa viagem, é uma questão de redução de risco, não é? As pessoas, então em Portugal, em que não é criminalizável o consumo, a pessoa tem direito a fazer a sua viagem sem entender fazê-lo e tem direito a pedir ajuda por isso. E, portanto... Lembrava-me agora da Cosmic Care, não é? Exato, muito importante referir. A Associação Cosmic Care faz este trabalho de apoio ao consumidor, do ponto de vista dos seus direitos e também da sua saúde. Falo de várias maneiras, permite que nós testemos substâncias, muito importante, um drug testing que permite saber o que é que se está a consumir com rigor. E depois, não só está presente em locais onde o consumo acontece, locais de festa, locais de noite, festivais, etc., como também tem um serviço de porta aberta em Lisboa, para o teste das substâncias, e tem também uma linha telefónica para pessoas que possam passar mal depois de viagens psicodélicas. É muito importante esta informação, não é? E poderem ligar, poderem pedir ajuda. Penso que será dos poucos serviços a nível de uma organização que está disponível para os cidadãos portugueses, mas cada vez mais vão começar a aparecer, e já existem alguns profissionais de saúde mental, psicólogos nomeadamente, e eventualmente alguns psiquiatras também, que já estão treinados para fazer este processo de integração. Ou seja, para receber pessoas que passaram por uma experiência psicodélica, seja ela qual for, até pode ter sido muito positiva, mas ao mesmo tempo confusa, não é? Ao mesmo tempo a pessoa não saber bem o que é que há de fazer com aquilo. Sente-se mais capaz de fazer mudanças na sua vida, mas não percebe bem em que direção, ou não percebe bem o significado da mensagem que recebeu ou da visão que teve. Mas, sobretudo, para as pessoas que têm dificuldades em regressar à vida normal, que ainda estão muito sensíveis, que ainda estão um pouco instáveis, nessa altura seria muito importante poder encontrar, e no futuro isso vai acontecer. Hoje em dia a oferta online também já começa a aparecer, mesmo para estes casos, por Zoom, por contacto digital, para fazer este processo de integração, que podem ser várias sessões em que a pessoa procura desmontar o que foi a sua viagem, o que foi a sua experiência, digamos, separar o trigo do joio e perceber o que é realmente importante, o que é que talvez seja apenas metafórico ou apenas um acessório, e com isso poder regressar à sua realidade, na melhor das hipóteses, munida de uma perspectiva mais ampla sobre a sua vida, munida muitas vezes de uma maior capacidade de se aceitar a si mesmo, munida de uma maior capacidade de se relacionar com o outro, munida de uma maior capacidade de estar em contextos naturais, na natureza, e de retirar daí todo o benefício. Portanto, há de facto um conjunto de potencialidades que estas viagens abrem, que merecem ser exploradas. E às vezes o pior de tudo é desperdiçar-se uma experiência, mesmo em pessoas que não passam mal, mas são experiências que se desperdiçam e depois a pessoa acaba por lá voltar novamente, a querer repetir a experiência, depois às vezes passa pelo mesmo processo, não integra a sua experiência, e isto não leva à transformação. E não é isso que se pretende. Pretende-se que estas viagens sejam, porque são muito intensas, são muito especiais, são momentos que devem ser preparados cuidadosamente, de facto pelo caráter excepcional que são para a nossa vida, para aquilo que é o normal da nossa vida, para podermos aproveitar o máximo possível. Queria-te perguntar, entre os psicodélicos naturais e químicos, qual é a tua posição sobre isso? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que, de uma maneira geral, são muito mais as semelhanças do que as diferenças, para ser assim mais... simplificando um pouco. As moléculas... enfim, Posso contar uma história até. A Maria Sabina, que era uma grande curandeira mexicana, que trabalhava com cogumelos sagrados, enfim, cogumelos frescos, não eram os pequeninos, eram frescos, e portanto desenvolveu toda uma tradição de uso e uma grande experiência de uso destas substâncias. Uma vez recebeu a visita do criador, ou da pessoa que sintetizou a psilocibina, que extraiu, percebeu qual era a fórmula química da psilocibina através de um cogumelo, porque é sempre com origem natural, inicialmente. Mas pronto, ele percebeu, portanto, o Albert Hofmann, que já tinha sintetizado o LSD com base num fungo de um cereal, portanto, tudo vem da natureza. Por isso é que a diferença para mim é uma questão de onde é que estamos. Estamos num passo mais à frente ou num passo mais atrás, mas de uma maneira geral, ou a inspiração ou mesmo o material de base vem da natureza, e também daí a minha posição de ser um bocadinho
indistinta relativamente a uma e outra, mas ela tomou um comprimido, ela aceitou ingerir um comprimido de psilocibina, sintético, teve a sua experiência, teve a sua viagem e no fim disse ao químico Albert Hofmann que o espírito do cogumelo estava naquela substância. Eu penso que isto diz tudo, claro. Ou diz muito. É claro que as pessoas podem ter maior ou menor afinidade pessoal, e isso também é importante. Se a pessoa não está confortável com um químico, pode tomar o equivalente orgânico, está tudo bem se estiver disponível. Onde é que às vezes as coisas podem ser mais difíceis de gerir? Quando, enfim, se atribuem a algo, pelo facto de ser natural, propriedades que somos nós que atribuímos, vamos dizer assim, não vou classificar de outra forma, somos nós que trazemos para essa planta ou para esse fungo toda uma cultura que ouvimos, ou toda uma história que ouvimos, ou todo um conjunto de crenças que nós temos, e depois aí, enfim, depois não sabemos se as coisas não correm bem, de quem é a culpa, se é da entidade a quem atribuímos a responsabilidade, se é do químico, se era porque... Enfim, pode ser mais confuso. Há outra questão importante, que é a questão da preservação dos recursos naturais. Em alguns casos, como é o caso de um cato, que é o cato peyote, que é utilizado como um sacramento. Demora anos e anos e anos. Demora muitos anos e está em vias de poder ser extinta a dada altura, ainda não está em vias de extinção, mas está como espécie protegida, ou um veneno de um sapo que também é usado para a finalidade de viagens psicodélicas, que implica extrair um veneno de um sapo, implica até, neste momento, a cultura e a produção destes sapos para este efeito, o que não é necessariamente positivo. Portanto, há casos, e podem existir outros casos no futuro, por exemplo, a planta do iboga ou a ibogaína sintética, em que vale a pena, se calhar, investir na utilização de sintéticos e não de produtos naturais, por uma questão de preservação do meio ambiente e das espécies em causa. Noutros casos, pode ser uma questão de preferência. Talvez o caso mais típico é o caso do cogumelo mágico, que cresce por todo lado e que não está em extinção e que é fácil de cultivar e que a pessoa pode preferir, enfim, ter acesso a um extrato de psilocibina um dia, que ele não está disponível ainda, mas um comprimido com psilocibina ou um cogumelo, ou outras substâncias. O DMT pode ser sintético e pode ser inalado de forma sintética ou pode ser consumido através da ayahuasca, enfim, embora sejam experiências muito diferentes. Preocupa-te essa questão, por exemplo, das cerimónias sagradas e da integração ou da forma como se está a proceder nesse contexto? É um tema complexo, é um tema que exigiria mais tempo. Aliás, tivemos uma sessão do Safe Journey há pouco tempo só para discutir, em parte, a integração de toda de tradições que são, em alguns casos, milenares, como é o caso da ayahuasca, numa cultura completamente diferente. Portanto, levanta muitas questões. Claro. A mim preocupa-me, eu penso que a maneira como nós vamos, um dia, conseguir integrar este tipo de culturas medicinais, digamos assim, na sociedade moderna, está por descobrir. Nós não sabemos ainda como é que isto vai acontecer. Temos pessoas muito inteligentes e muito experimentadas a discutir neste momento como é que isso vai ser possível. Como é que vai ser possível, numa sociedade como a nossa, nós termos uma metodologia, uma ferramenta com estas características. Sim. Há um exemplo que já funciona, nomeadamente no Brasil e também um pouquinho em Portugal, que são as igrejas, que foram criadas e que criaram, digamos, adotaram um modelo sacramental da missa, digamos assim, desse espaço de reverência, para fazer o uso de outro sacramento, neste caso a ayahuasca. É um modo que se encontrou. Vamos ter que encontrar outros modos, talvez mais seculares, menos religiosos, digamos assim, sem ser que precise criar talvez mais terapêuticos. E mais terapêuticos também. Mas, portanto, para as culturas que têm uma tradição muito forte, e a ayahuasca é o melhor exemplo, não sei ainda como é que isso vai acontecer na cultura moderna. Mas outras substâncias têm tradições culturais menos ricas, é mais fácil, talvez, criar conteúdos terapêuticos, ou não são conteúdos, são containers, são espaços terapêuticos, contextos terapêuticos. Temos, no caso da psilocibina e dos cogumelos mágicos, que nos Estados Unidos já está a ser criada uma formulação legal que permita às pessoas terem acesso a estes contextos no espaço de um ano. Vamos ter isso nos Estados Unidos, já no estado do Oregon apenas. E achas que nós vamos seguir os passos dos Estados Unidos? Acho que sim. Acho que o resto dos Estados Unidos vai seguir os passos do Oregon, que é só um estado, embora outros já estejam a seguir esse passo. E acho que sim. Acho que há algumas destas substâncias vão ser aprovadas para fins médicos rapidamente. Esse processo não precisa de grande ajuda. Estás a falar em Portugal? Estou a falar em todo o mundo. Estou a falar primeiro nos Estados Unidos, pela Agência Americana para o Medicamento, a Agência Europeia para o Medicamento vai seguir o mesmo passo, mas estou a falar da psilocibina para a depressão e do MDMA para o stress pós-traumático. Para estas duas substâncias, e é só para estas duas condições, digamos, a medicina normal vai seguir o seu passo e os tratamentos médicos vão estar disponíveis para os cidadãos no espaço de 1, 2, 3 anos por todo o mundo. A partir daí, para pessoas que não tenham estas condições clínicas ou que queiram fazer uso destas substâncias em contexto não médico,
vão ter que se criar outros espaços que não existem ainda. E é esses que o Estado do Oregon concebeu um modelo para serviços de administração de psilocibina ou de cogumelos mágicos que vão estar disponíveis para a população em geral. Okay. A partir daí, e esperando que corra tudo bem, vão ser criados espaços com certeza similares ou leis similares noutros países, noutros Estados dos Estados Unidos e noutros países também. Vai acontecer. Voltando à tua pergunta, o que é que me preocupa na utilização, digamos, tradicional, nomeadamente da ayahuasca, em contextos como Portugal e outros? Preocupa-me que, digamos que todos os cuidados preocupa-me uns casos em que todos os cuidados na preparação dos participantes, no acompanhamento dos participantes e na integração dos participantes não esteja bem conseguido. Preocupam-me grupos muito grandes com poucos facilitadores, preocupam-me facilitadores que têm pouca experiência e eu não sei de nenhum, não estou a pensar em nenhum em particular, pelo contrário, os que eu conheço têm boa experiência e são bons exemplos, mas sei que existem. Preocupam pessoas que são deixadas, entregues à sua conta no final de uma experiência, pode ter sido a mais intensa da sua vida e que depois não têm recursos, nem têm, digamos, forma de processar isso e ficam a passar mal durante algum tempo. Portanto, preocupa-me o facto de nós estarmos numa sociedade em que, como isto não é regulado, como não existem leis que permitem, digamos, que todos nós possamos participar em definir como é que isto pode ser feito, não é? Quais são as regras que podem ser utilizadas, que devem ser utilizadas legalmente, não há maneira de sabermos, porque tudo se passa, digamos, no underground. Claro. As pessoas que passam mal não têm onde se dirigir para se queixar ou para pedir ajuda e muitas vezes até para não comprometer o trabalho, que muitas vezes é um trabalho arriscado e um trabalho valioso, que eu valorizo muito e gostava de falar sobre isso também, destas pessoas que estão neste momento, digamos, eles estão na fronteira, não é? São pessoas que não quereriam estar na ilegalidade, mas ainda não podem trabalhar na legalidade e, portanto, é muito importante o trabalho deles, é muito importante valorizar o seu trabalho e protegê-lo, mas é um facto que nesta fronteira, neste espaço liminal, não é? entre a ilegalidade e o obscurantismo e a legalidade, é um espaço de indefinição e tem oportunidades económicas também que estão em curso, que acontecem, não é? Porque a procura aumenta muito. Estamos numa fase em que a procura aumenta muito e que a resposta ainda não é claro, as respostas que existem, nem há maneira de, em sociedade, as regularmos, digamos, contribuirmos para que elas corram o melhor possível. Não é? O que é que nos resta? Resta-nos informar muito bem o consumidor, ou seja, as pessoas saberem que perguntas é que têm que fazer quando estão à procura de uma experiência e de um profissional ou de um facilitador, e também informar os próprios facilitadores, as pessoas que estão a entrar agora nessa área ou que querem saber mais sobre essa área, ou até que já aprenderam noutras tradições e precisam de se atualizar face àquilo que as pessoas precisam no dia de hoje, por exemplo, a toma de medicamentos. Há medicamentos que nunca foram usados na Amazónia, não é? Nas culturas ancestrais. E as pessoas estão a aparecer nas cerimónias da ayahuasca em Portugal, da ayahuasca ou outras em Portugal, com medicamentos cujas culturas não conheciam, não é? Claro. Antidepressivos e outros. Claro. Essa transição tem que ser feita e vai demorar algum tempo. Qual seria para ti, assim para fecharmos, o melhor cenário, não é, em relação aos psicadélicos em Portugal? É um cenário que permita todas as formas de utilização, que vão desde a utilização médica, que vai ser a primeira, para pessoas que estão realmente doentes e precisam de uma resposta rápida dentro do âmbito daquilo que a medicina tradicional oferece, e a segurança que oferece, os cuidados que oferece, digamos, a proteção ao doente, neste caso, que oferece, até ao espaço que possamos colocar no outro lado do espectro, pode ser o espaço de um festival, por exemplo, de um festival transformativo, um festival transformador, um festival de música, e tudo o que está aqui no meio. Pessoas que querem melhorar a sua vida porque têm, digamos, uma condição, têm barreiras, têm obstáculos, têm problemas, por exemplo, pessoas que estão em psicoterapia, mas não estão medicadas, nem precisam de estar medicadas, mas querem simplesmente melhorar o seu funcionamento, terem uma resposta que possam obter legal, mas bem construída. Estruturada. E depois pessoas que querem simplesmente explorar a sua mente e que o possam fazer livremente e que possam ter acesso livre, seguro a substâncias e que possam encontrar espaços, né, contextos onde o possam fazer em segurança, até porque o sentimento de segurança quando se faz uma viagem é das coisas mais importantes. E, portanto, o ideal será, e vai acontecer, não tenho dúvida, é uma questão de tempo, já passámos a fase em que achávamos que isto talvez nunca acontecesse, hoje em dia eu tenho a certeza que vai acontecer, no espaço de anos, encontrar várias respostas para as várias necessidades que as pessoas vão tendo. Os seres humanos consomem substâncias psicoativas há milhares de anos, para não dizer mais, vão continuar a consumir substâncias psicoativas durante o tempo que sobrevivermos na Terra e que ela dure muito a nosso desejo. Portanto, a guerra às drogas tem que terminar e nós temos que ser capazes, em sociedade, ter estas discussões, que às vezes são difíceis de ter, e trabalharmos todos juntos nesta direção. Pedro, foi muito importante
ter-te cá, mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Então, fica aí estas pílulas de consciência para vocês e sigam, não se esqueçam de seguir a página Safe Journey no Instagram, o site e tem lá muita informação preciosa e fidedigna. Encontramos-nos para a semana. Até já!